Vamos ler a Bíblia, gente. Só responde, velho. Capítulo 6 de 1 Timóteo. Capítulo 6. Nós vamos ler o verso 15. E o que nós lemos na sexta-feira. O que nós entendemos da sexta-feira que lemos? O cristão já tem a vida eterna e devemos passar adiante. A vida eterna começa antes da morte. Ela já começa. Isso é importante para a Bleia, hein? E que a gente tem que cumprir ela com fidelidade, né? Para que ninguém tenha o que falar de nós, né? No verso 14 fala, né? No verso Até o dia 14, em que o nosso Jesus voltar. E que nós temos que dar as nossas vidas para a vida para o próximo, a nossa vida. isso. No verso 14, ele vai falar que nós temos que guardar este mandamento, né? Mas o mandamento que ele está falando para Timóteo guardar começa no verso 11, que diz que ele tem que fugir, né? Fugir destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. E isso ele está falando da riqueza, de ser rico. Então ele está falando para fugir. Isso é um mandamento. É um mandamento. No verso 14 ele vai falar que guarde esse mandamento. Por quê? Porque ele está falando de fugir da riqueza, porém pelejar a boa peleja da fé e se apoderar da vida eterna. Então é algo que Paulo está dizendo que precisa fugir, mas para fugir eu tenho que lutar, militar, guerrear, né? Para eu poder me apoderar da vida eterna. Então ele está falando do mandamento. E isso é um mandamento, né? No verso 14 ele vai falar que a gente tem que guardar esse mandamento. E quando ele fala do mandamento, ele fala, ó, foge desse negócio de querer ser rico, mas olha, vive a justiça, vive a fé, a mansidão, ou a paciência, a piedade. Essa é a ordem que Paulo está dando para Timóteo. Então, uma das coisas que nós não temos visto ultimamente no meio cristão é essa ordem sendo cumprida. Não é verdade? Então nós temos que, não só a luta pela justiça, mas a fuga de querer acumular riquezas. Então é um problema. E aí ele vai falar que a gente tem que guardar até que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né, aconteça. Então, enquanto vivemos, nós temos que fugir desse desejo e lutar pela justiça e a boa peleja da fé, né? Então é algo que nós temos que lutar, né? Então nós até conversamos sobre justiça, que justiça é dar vida, né? Dar vida, isso é justiça. E ele está dizendo que enquanto vivermos aqui nessa terra, temos que fugir do desejo de ser rico
e temos que lutar pela justiça e por todas as coisas. Por que ele diz isso? Porque ele quer que todos vivam. E isso é uma constância na vida do cristão. Por quê? Porque se nós não tomarmos conta da nossa vida, quando nós percebemos, nós já estamos lutando por algo que nós não precisamos para viver. Porque somos influenciados pelo lado de fora de tudo que acontece na sociedade, nas propagandas e em todas as situações. Então, esse é um problema. E aí ele vai falar da maneira que Jesus vai se manifestar, né? Então ele fala que Jesus ele vai ser visível, claramente visível, né, no tempo. E aí ele vai falar a qual no tempo próprio manifestará o bem-aventurado, único, soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que possui, ele só, a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto, nem pode ver, o qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então ele está falando da vinda desse Jesus que vai se manifestar, é isso? Então vai chegar uma hora que ele vai se manifestar como Rei dos reis, como soberano e Senhor dos senhores. Na verdade ele está falando dentro do Império Romano, né? Nós temos que entender. E quando ele está falando dentro do Império Romano, isso é uma afronta ao próprio rei, ao próprio imperador, né? Então, quando Paulo fala que ele vai se manifestar, ele está dizendo que só tem um único e soberano, né, Senhor. Então, quando Jesus voltar, ele volta de uma outra forma. Ele volta com o seu poder. Então, existe um tempo determinado para que a gente lute. Nós não vamos lutar sempre. É algo que nós vamos ver a vitória de Jesus quando ele voltar. E Jesus quer ver a sua igreja. E quando eu falo a sua igreja, são pessoas que são igrejas, não é denominações, é a igreja invisível. Jesus quer que as pessoas possam viver de uma forma piedosa, na justiça e na fé, né? Certo? Então aqui ele está falando de como Jesus voltará, e não como ele veio, mas como ele voltará. Ele voltará como soberano, como o Rei dos reis e Senhor dos senhores. É dessa forma que ele vai voltar. Então, por isso que nós temos que lutar para depender desse rei, e não depender de outro mundo, ou de outro reinado, ou de outro governo. Nós temos que lutar pela fé, pela justiça, pela misericórdia, pela paciência, por piedade, porque é dessa forma que nós vamos ver Jesus voltando, né? Então, e aí ele vai colocar todas as qualidades de Jesus, de como ele vai voltar. Como ele veio da primeira vez? Ele veio como servo, mas a segunda vez ele virá como Senhor. Ele deixou de ser Senhor? Não. Ele quis mostrar e quis viver a humanidade. Agora, quando voltar, não.
ele vai voltar como rei, né? Ele vai voltar como o governador, como aquele que vai governar o mundo. Então é algo que aqui é Paulo orientando Timóteo para o futuro do reinado de Jesus. Então, ele vai falar sobre essa situação. Aquele que possui, no verso 16, a imortalidade. Então, quando a gente pensa na imortalidade, o que nós pensamos? Vida eterna. Vida eterna. Mas quando nós pensamos na imortalidade, é uma pessoa que não morrerá. Mas quando nós pensamos sobre pessoas que não, sobre a pessoa que não morrerá, é porque ele venceu algo, ele venceu a morte. Então ele está falando sobre o vencimento do último inimigo que temos, que é a morte. Então, quando ele fala sobre imortalidade, ele está falando sobre justiça. Porque quando nós vencemos a morte, nós estamos sendo justos. E não só justos, mas nós estamos salvando, né? Devido à luta pela vida. Então, a imortalidade faz com que a gente pense sobre o que Jesus fez quando ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E isso tem algo a ver com a nossa vida? Claro que tem. Porque Jesus nos colocou nessa terra e nos chamou para que a gente possa vencer a morte junto com ele, porque ele mesmo diz em Efésios capítulo 2 que nós ressuscitamos junto com ele. E se ressuscitamos com ele, é porque vencemos a morte também. Nos tornamos imortais. Ou seja, aqui tem uma atitude do Evangelho. O Evangelho faz com que a gente lute pela vida. Então todo o sistema que gera morte é contra o senhorio de Jesus. Todo e qualquer sistema que gera morte é contra o Evangelho do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele vem como imortal. Agora, o que gera morte? A desigualdade. É isso? Uma das coisas que gera morte. Qual é a outra? A violência. A violência. Fome. O egoísmo. Não entendi. A fome. A fome. Que mais? A inveja. A inveja. A ganância. Tragédia. A tragédia. A falta de compaixão pelo próximo. Na verdade, a tragédia, ela gera morte. A tragédia é tudo junto. Eu fui. Toda mas- indiferença social. Então, quando a gente vê que uma pessoa está passando fome, a gente pode dizer que é uma tragédia? Sim. Não, Não. não pode. Porque tragédia é algo que a natureza desenvolve. Isso é tragédia, não tem mão humana, foi uma tragédia. A chuva caiu, inundou, isso é tragédia. Desbarrancou, isso é tragédia. Agora, a fome não é uma tragédia, porque a fome é pecado de poucos. Então, pecado. Entendeu? Porque eu como e não permito que você coma. Então isso é fome. Então fome não é uma tragédia. Tragédia é um efeito da natureza. Isso é tragédia. Pô, aconteceu. Agora, fome não. Fome é um problema da ganância.
Fome é um problema do egoísmo, do individualismo. Então essas coisas nós podemos lutar para vencer a morte. Né? E vencer a morte também é salvar pessoas. E essa é uma condição que nós precisamos entender. Quando Jesus vem, ele vem sendo imortal. Imortal, invisível, mais real. Né? Tem até uma música. Então, a imortalidade que Paulo está dizendo, ele está dizendo do futuro que Jesus virá, e essa situação nos permite pensar que o Evangelho, em todo o decorrer da vida, precisa ser uma luta pela vida. Né? Então, esse é um problema. E aí ele vai dizer no verso 15 que ele vem, o bem-aventurado. Né? O que é bem-aventurado? Muito feliz. Muito feliz. É só isso? Ele que realiza a obra do Senhor, que guarda os mandamentos, que está É só isso? sempre adiantado. Aquele que vive bem com si próprio, né? Aquele que vive bem. É só isso? Não, até casa do mundo. Que mais? É um conjunto de coisas boas. É o bem-aventurado. Aquele que obedece os mandamentos de Cristo também. Então, bem-aventurado é o cara que tem o céu dentro dele. Isso é bem-aventurado. O cara que tem o céu dentro dele. Então, se bem-aventurado é dizer que o céu está dentro dele, então nós temos que pensar que o que tem no céu. Porque se o céu está dentro dele, a gente tem que pensar o que tem no céu. É melhor pensar, Paulo, seria melhor pensar no que não tem, né? Não tem morte, não tem desigualdade, Isso, não tem tragédia, não tem ganância, não vai ter não tem choro, não tem isso, pranto, não tem lamento, não tem murmuração, isso, Tem doenças. não tem doença, isso. não tem tosse. Não tem tosse. Não tem vinheta. Não tem dinheiro. Então é uma das coisas que nós precisamos entender. Quando ele fala sobre bem-aventurado, é que o cara tem o céu dentro dele. A ordem dele é a ordem interna do céu. E quando o cara vem com o céu dentro dele, ele inverte ou ele desobedece às ordens que aqui existem. Né? Então é a desordem na ordem, o bem-aventurado. É a desordem na... É a ordem? Não, é a desordem na ordem. Porque para nós, isso tudo que acontece na Terra é a ordem. Nós vivemos uma ordem. Mas quando o céu vem, ele traz a desordem. Quando o bem-aventurado vem, ele traz a desordem. Subverte. Isso, subversão. Eita. É essa coisa. Né? Então é algo que a gente precisa entender. E Jesus, ele diz muito claro no Evangelho que ele não veio descumprir a lei. Ele veio cumprir a lei. Mas é a lei do céu. Onde tem justiça, onde tem piedade, onde não tem ganância. Né? Aonde ele vê a pessoa como Deus vê e não como nós vemos, através da construção e através da construção social das pessoas. O bandido sempre será bandido. Não, Deus me criou não para ser bandido. Ah, o travesti sempre será travesti. Não, Deus me criou
para ser dele. Então é totalmente diferente. Ah, o drogado sempre será drogado. Não, não será. Porque Jesus, ele vê como Deus vê, e não como a construção social faz com que a gente mostre a nossa vida, né? Então, o bem-aventurado é aquele que subverte, que inverte, que coloca o mundo de ponta cabeça, né? Então, ele vem para isso. Por isso, ele será o único, soberano, imortal. E sempre eterno. Sempre. Então, viver a eternidade é algo difícil para nós, porque nós somos pessoas influenciáveis, né? E esse é um problema. Quando ele diz sobre sempre eterno, é que ele sempre existiu. Ele nunca deixou de existir. Então, ele quer que a gente participe dessa vida. Ele quer que a gente participe dessa eternidade. E a eternidade é totalmente diferente da nossa vida aqui passageira. E por que ele está falando isso? Porque ele quer alertar pessoas que nós precisamos depender desse cara que sabe o que vai acontecer com a gente. Porque quando a gente fala sobre sempre eterno, é um cara que não tem presente, passado, futuro. Ele é tudo junto. Ele sabe que você está nascendo, que você está vivendo e que você está morrendo. Então ele sabe de todas as coisas que acontecem na sua vida e que há de acontecer. Isso é o eterno. Ele está fora da história. É muito difícil entender essa situação, né, do cara que é eterno. Ele está fora do tempo. O tempo não o controla. Ele que controla o tempo, né? E por que ele está dizendo isso? Porque isso traz segurança para mim. Isso traz segurança para minha pessoa ou para aqueles que seguem Jesus. Porque nós temos preocupação com o amanhã, não é verdade? O que vai ser de mim amanhã? E aí a gente carrega a nossa vida de futuro e nós vamos nos tornar ansiosos, porque nós carregamos a nossa vida de futuro. Agora, quem é eterno, quem tem segurança no eterno, ele não vai carregar a vida de futuro para se tornar ansioso. Ele sabe em quem ele pode esperar, porque aquele que controla a minha vida, ele é eterno. Ele sabe o que vai acontecer comigo amanhã. E lá no Sermão do Monte é muito claro, né? Porque a Bíblia fala: por que você está ansioso? Você não sabe nem quantos cabelos você tem na sua cabeça. Ele que sabe quantos cabelos vai cair da sua cabeça. Quem é careca sabe que está dentro da vontade de Deus, porque foi Deus que fez o cabelo cair. Voltar, né? É isso aí, né? Entendeu? Então, uma das coisas que você precisa entender é: por que você fica ansioso se os passarinhos comem? Né? E aí a Bíblia vai dizer: ainda mais você, né? Deus vai cuidar de você. Então você se torna ansioso porque você quer saber o futuro. Então essa é uma ideia do futuro. Então descanse no cara que é eterno. Então, por isso que depois ele vai falar dos ricos, porque os ricos
precisam ter segurança aqui. Então, quem tem segurança no eterno, ele sabe o que vai acontecer amanhã. Ah, mas então a gente não precisa ter preocupação nenhuma. Vamos descansar, vamos trabalhar, não vamos trabalhar mais, vamos viver aí do ócio, né? Não. Nós vamos trabalhar pelo dia que temos e não para o futuro que queremos ter. Por quê? Porque Deus, Ele vai cuidar de nós. Então, aí a gente tem que pensar da seguinte forma: bom, se carregar a nossa vida de preocupações futuras vai me trazer ansiedade, então quem carrega a sua vida de passado também vai trazer depressão. Porque fica pensando, eu era assim, eu era assado, como eu era bonito. Não, você nunca foi bonito. Tu é feio pra caraca. Libertou, receba. Né? Entendeu? Não é, eu sou. As pessoas ficam preocupadas que estão ficando velhas. Não, todas vão passar por isso. Vai virar uva passa, né? Então, descansa. Descanse. Isso traz segurança para mim, porque eu tenho um Deus que não esqueceu de mim. Por mais sofrimento, dores, ou até ansiedade ou depressão, Deus, Ele não esqueceu de mim. Não esqueceu. Então, dizer que Deus é sempre eterno me traz uma alegria e me traz uma segurança tremenda, porque as doenças Ele já venceu, né? Os sofrimentos maiores que nós podemos ter, Ele já venceu. Então você pode descansar nele. Então pensar na eternidade de Deus é pensar na minha segurança. Vai dar certo. Eu tive uma missionária que trabalhou comigo e ela sempre falava para mim assim: Paulo, no final tudo vai dar certo. Não esquenta a cabeça. No final tudo vai dar certo. Porque eu sempre queria programar as coisas. Eu queria programar todas as coisas que iam acontecer durante um ano. Mas a missão não é desse jeito. A gente pode até programar, mas a gente vive das circunstâncias, das demandas. Então não tem jeito. Vai escapar da nossa mão a programação, né? Vai escapar. Então a segurança tem que estar nele. A nossa vida precisa estar nele. E no final do trabalho ela falou assim: tá vendo? Deu tudo certo. Falei a verdade, deu tudo certo. Não da maneira que eu queria, mas deu tudo certo, né? Então, pensar sobre Ele ser sempre eterno, e parece uma cacofonia, né? Porque sempre eterno, né? Traz uma alegria também, porque eu posso me alegrar com tudo que vai acontecer hoje, porque Ele preparou esse dia para mim. Ele preparou esse dia para eu viver intensamente esse dia. Isso é legal. E Paulo está falando num contexto de perseguição, de sofrimento, preso. Ele está falando de uma coisa que está sendo fácil. Ele está falando de uma coisa que está sendo difícil, né? Então a gente precisa entender isso. Então, e aí ele termina essa ordenança dizendo amém.
Né? Não é assim? Assim. Por quê? Porque ele quer que seja assim. Assim seja. Por isso que ele termina com amém. Amém. Porque dessa forma tem que ser. Assim seja. Mas o que é assim seja? É só assim seja? Não. Porque assim seja, porque a presença de Deus está aí. Por isso que é assim seja. O amém é só dado quando sabe e tem certeza que Deus está nesse negócio. É amém. Aí todo mundo diz, posso ouvir um amém, irmãos? Eu vou falar amém, eu não sei se Deus está nesse negócio. Você está falando um monte de besteira e fala amém? Não, cara. O amém é só amém quando Deus está no negócio. Senão não é amém. E assim seja. Então, o assim seja é amém. Mas esse assim seja só se faz quando Deus está presente. Quando Deus não está presente, não tem o assim seja. É como se fosse entender uma palavra. Então, entender a ordem. Bingo. Entender. Ordem assim seja. Então, assim seja é dizer, Deus está presente nisso. Então, aqui ele está dizendo amém. Amém. Deus está aí, ele é imortal. Se ele é imortal, ele está aqui comigo. Se ele é eterno, ele está aqui comigo. Então é amém. Né? Amém. Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio de ser imortal, eterno, justo, poderoso, Senhor dos senhores, Reis dos reis, soberano, único, bem-aventurado. Ele. Amém. E por isso que João vai dizer, assim diz o amém, que é a personificação plena da pessoa do nosso Deus. Beleza, irmão? Amém. Amém. É isso aí. Temos que entender que a eternidade faz a gente descansar, faz a gente ser feliz, faz a gente ser completo. Eita! Tem gente aí mesmo, né? Acho que tá lá, tem que alguma coisa. Ele, quando vai, tem que alguma coisa não Esse eu conheço. Ah, é outro cachorro então. Pode ser. O que foi, gente? Você tá bravo aí, cara? Tem ninguém. É um espírito. Nossa, que esquisito. Um espírito. Viu a latinha que ele deu? Tá ficando perturbado. Tem sim lá, tem espírito. Podemos orar então? Cachorro feio. Não. Tá. Que foi? Tá. Amém. Podemos orar? Amém. Ninguém quer falar nada? Pode falar. O pessoal não tá mais falando. Não, tipo, volta. Fala, Fel. Não, o pessoal tá. Eu falo muito. Descansa. Quando vier a ansiedade, pensando, puxa, eu estou perdendo tempo. Não, você não está perdendo tempo. Você está descansando naquele que é eterno. Né? E por isso você pode se alegrar. Ele sabe o que é bom para você e o que é melhor para a tua vida. Descansa. Se alegra no dia que você tem para viver. Vivemos hoje como se amanhã não houvesse. E isso é bom para a alma, isso é bom para a vida. Beleza? Tudo aquilo que eu aprendi quando a pessoa falava assim, meu, você tem que pensar no dia de amanhã, você só pensa no dia de hoje. Ela tem que pensar no dia de hoje mesmo. E não no de amanhã, porque o amanhã não é bênção sim. Esperar no Amanhã, Como diz a Nauzira Nascimento, vamos fazer o que é para fazer hoje. é isso. É o que tem para fazer hoje. Aí no caso uma bem-aventurança é você tipo ser um anarquista, mais ou menos, né?
ir contra as ordens deste mundo, aquilo que é ir contra o que esse mundo te proporciona, certo? Então você seria, no caso, um anarquista de Deus. É isso aí. Botar fogo no capeta. É isso aí, cara. Um anarquista. Tá bom? Tem os anarquistas cristãos. Tinha, Tem. o Jacques Ellul. É. Mas é outro. Vamos orar, então? Amém. Querido Deus, muito obrigado, porque nós podemos depender do Senhor em tudo. E queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor faz-nos descansar na tua presença. E nós queremos hoje viver essa vida. E nos dá, Senhor, o momento certo e o tempo certo para podermos desfrutar da presença tua e dos irmãos que aqui vivem. E que nós possamos ter, Senhor Deus, a alegria de saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso, queremos colocar a nossa vida, os nossos pensamentos e tudo que temos para fazer hoje. Usa-nos, Senhor, e faz o que o Senhor deseja em nós e através de nós. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia.